Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo aqui no canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos para esse pós-jogo de São Paulo e Água Santa, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse jogo que foi disputado basicamente pelo time reserva do São Paulo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, com toda a sequência de jogos que o São Paulo tem pela frente, por uma partida desgastante que fez contra o Palmeiras no final de semana, né, no domingo, era esperado que o Carpini fosse poupar boa parte dos titulares e foi isso que ele fez. Na noite de hoje, ele poupou quase todos os titulares, tá? Ele entrou em campo com um time extremamente alternativo, ele poupou o Rafael, poupou o Caleri, poupou o Luciano, o Wellington, que vinha jogando todos os jogos pelo São Paulo, e mandou um time mais alternativo em campo. O único titular que estava em campo era o Alisson, de resto era o time reserva. Então ele entrou lá com o Jandrei, Ferrarese, Alan Franco, Patrick, Moreira. Moreira tá tendo uma sequência também, é bem importante a gente destacar isso. Eu acho que ele vai ser o titular, porque o Rafinha não tá em condições e o Igor Vinícius tá machucado no momento, mas pode ser que depois ele venha ficar à disposição, parece que tem uma expectativa que ele retorne contra o Santos, mas isso aí é com o tempo que a gente vai ver. Ele entrou também com Luiz Gustavo, Bobadilha, Alisson, Ferreira, Eric e Galo. Praticamente esse foi o time que ele escalou na noite de hoje. E o que a gente pode falar do jogo, gente? São dois tempos muito distintos, tá? Pra gente poder comentar. Eu acho que parecido com o que foi o jogo da Portuguesa, no segundo tempo, esse time misto, né? Esse time reserva caiu muito de rendimento contra a Portuguesa e aconteceu hoje também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os dois tempos pra gente conseguir falar mais abertamente, né? E fazer uma análise melhor. No primeiro tempo, eu achei que o São Paulo jogou muito bem, né? O São Paulo tava criando muito, o São Paulo tava com velocidade e eu gosto muito desse time ofensivo, eu gosto desse time que busca sempre o gol, que tá sempre buscando o gol, e o São Paulo tava fazendo isso, tava fazendo uma boa marcação, não sofreu muitos riscos no primeiro tempo, até que num erro da saída ali do time do Água Santa, o Bobadilha acertou um gol. Gente, o chute dele espetacular. Eu venho dizendo, eu acho que o Bobadilha tem muito futuro. Ele é um jogador muito versátil, né? Um jogador muito habilidoso. Então, hoje, para coroar aí o primeiro tempo, ele fez um excelente gol, assim, um gol muito bonito. Praticamente de fora da área, ele acertou um chute, assim, espetacular. E aí o São Paulo abriu o placar. Óbvio que depois disso, na verdade, antes do gol do Bobadilha, o Eric já tinha acertado a trave, então o São Paulo teve algumas jogadas de perigo, né? Teve a chance de ampliar o placar depois do gol do Bobadilha, mas se manteve 1-0 no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eu achei que o São Paulo decaiu um pouco. Não sei se fisicamente, não sei se condicionalmente esses atletas ainda estão com problema de condicionamento físico, mas assim, o rendimento caiu praticamente assim no time inteiro, todo mundo. E aí o segundo tempo já começou com o Água Santa buscando mais o jogo, marcando melhor, sendo mais ofensivo, chegando mais no gol. Eu preciso destacar também que a maioria das jogadas do Água Santa saíram de erros de passes do São Paulo. Isso é uma coisa comum que acontece no São Paulo, tanto no titular quanto no reserva. O São Paulo é um time que erra muito, né? Erra muitos passes, às vezes passes de 1 metro, assim, passe que os caras estão perto e eles conseguem errar. Então, eu sinto também alguns jogadores do São Paulo mais afobados, como é o caso do Ferreira. Eu acho que o Ferreira, ele tá se sentindo muito ansioso, assim, isso é um ponto de vista meu, tá? Vocês podem pensar diferente. Mas toda vez que eu vejo ele jogar, a percepção que eu tenho é que ele é muito afobado, então ele quer finalizar, ele quer tentar finalizar a qualquer custo, ele recebe a bola, ele quer driblar, quer fazer uma jogada um pouco mais diferente. Então ele tá um pouco mais afobado e eu consigo perceber isso dele. Eu acho que talvez, se um dia ele fizer um gol, talvez toda essa tensão, assim, acabe, né, e ele consiga destrinchar um pouco mais, mas atualmente, assim, nos jogos que eu consegui ver dele, eu sinto ele muito afobado, né, então talvez com o tempo isso vá melhorar. Mas o São Paulo errando muitos passes, cedendo muitos contra-ataques pro Água Santa, cedendo chance, até que o Jandrei, muito mal naquele lance, muito mal, comete um pênalti que, obviamente, pra mim foi pênalti, gente, não vou mentir, não vou falar que não foi, só que o Rafael Claus, ruim do jeito que é, né, porque eu não vou nem me estender, gente, eu não vou nem me estender falando de arbitragem, porque eu acho que é chover no molhado, principalmente do Rafael Claus. Rafael Claus é um dos piores árbitros que tem aqui no Brasil. Todo jogo do São Paulo ele apronta uma, todo jogo, e esse jogo em específico, ele conseguiu errar para as duas equipes.
No lance do pênalti pro Água Santa, ele com o apitinho nervoso dele, ele apitou antes da hora, o Água Santa teria feito o gol, ele tinha que ter dado a vantagem, e aí o Água Santa abriu o placar. Mas ele deu pênalti, né? E aí, pela honra e glória do Senhor, o Bruno Mezenga isolou a bola, e aí manteve ali o placar do jeito que tava pra salvar a gente, né? Pra salvar a incompetência, porque o Jandrei saiu muito mal. Tinha praticamente 4 jogadores do São Paulo em cima de um cara do Água Santa. Eu acho que muito pouco provável ele ia conseguir finalizar ou ele ia conseguir fazer alguma coisa, mas ele decidiu sair de forma totalmente afobada e ceder um pênalti pros caras. Mas enfim, logo no lance seguinte, teve um pênalti pro São Paulo, que o Rafael Claus marcou o pênalti. Pra mim, é assim, gente, é complicado falar porque isso tá na regra. Pra mim é idiotice, tá? Essa regra onde, bateu na barriga, depois foi no braço, não é pênalti. Claramente a bola bate na barriga, depois no braço, mas eu acredito que ele fez um movimento de bloqueio. A bola ia diretamente pro gol. E se muda a direção da bola, pra mim é pênalti. Mas tá na regra que não é, então tem que seguir a regra e tudo bem. Apesar de que já teve alguns casos aí de que a regra não foi seguida, caso do Léo Pereira, né, do Flamengo, acho que vocês vão se recordar disso. Mas enfim, e aí ele marcou o pênalti pro São Paulo, aí toda aquela confusão, porque sempre que marca pênalti é aquele teatro, aí vai em cima, aí cobra o juiz, aí fica mimimi, blá blá blá. Até que o VAR chamou, ele foi lá no monitor e anulou o pênalti pro São Paulo. O Rafael Claus, ele é ruim, ele não vai mudar, ele tá sendo cotado pra apitar a Copa do Mundo, sendo ruim desse jeito, porque a federação é isso, gente. Não tem muito o que a gente esperar dessa federação, porque é um árbitro pior que o outro. E eu acho que perder tempo aqui no pós-jogo, que o São Paulo ganhou de 3-0, pra falar de um árbitro ruim como o Rafael Claus, eu vou perder, chover no molhado, porque ele é realmente muito ruim e isso nunca vai mudar. Pelo menos pra mim, nunca vai mudar, porque quando ele é incompetente, ele não tenta melhorar, ele vai seguir sendo incompetente. Mas enfim, e aí ele marcou o pênalti, depois voltou atrás, não marcou, tá na regra, infelizmente a gente não tem o que reclamar. Pra mim, essa regra é totalmente ridícula, porque ele muda a trajetória da bola, ele claramente coloca a mão na bola, numa bola que ia pro gol, ele faz um movimento de bloqueio. Mas ele tentou tirar o braço. Tô nem aí. Ele fez um movimento de bloqueio, a bola ia pro gol, ele fez o bloqueio e mudou a direção da bola. Mas já que tá na regra que bateu na barriga, não é? Então tudo bem, vamos ver se... Porque o que me pega muito aqui no Brasil é a falta de critério de todos os árbitros, né? Então a gente vai ver, eu tenho certeza que a gente vai ver um lance parecidíssimo em outro jogo que vai ser marcado o pênalti. E o VAR não vai chamar. Então assim, tem que ter critério. Se bateu na barriga e depois no braço não é pênalti, isso é em todo jogo. Com todos os times. Não é só nesse jogo, né? Regra é regra, então ela tem que ser seguida todos os jogos. Mas enfim, depois disso, o São Paulo continuou cedendo muito pro Água Santa, muito, muito mesmo. O Carpini fez algumas mexidas, né? Colocou o Nicão e aí foi colocando alguns jogadores que são considerados titulares, né, pra ver se melhorava, mas São Paulo seguia cedendo contra-ataques pro Água Santa. São Paulo tava muito mal, gente, muito mal. Eu, de verdade, tava vendo a hora que a gente ia tomar um empate, porque o Água Santa estava melhor. Mas como existe aquela velha regra no futebol, quem não faz, toma, aí isso veio pro lado do São Paulo, porque depois de um passe muito bom do Ferrarese, que o jogador do Água Santa quase que intercepta esse passe, depois de um passe excelente do Ferrarese pro Moreira, que o Moreira conseguiu fazer um cruzamento excelente, e aí o Juan fez um gol de cabeça ali e deu uma tranquilidade pro São Paulo. Eu acho que depois desse 2-0, o jogo ficou bem mais controlado, assim, pro São Paulo. O São Paulo conseguiu jogar mais, até que chegou no terceiro gol, né, do Alan Franco, numa cobrança de falta do Nicão. O Alan Franco fez o gol, e aí selou, né, gente? 3-0 no placar, a Água Santa já meio que morreu, já tinha morrido no segundo gol, e aí acabou que foi a pá de cal, né? Ali o São Paulo realmente fechou o placar 3-0 e aí só administrou ali o final do jogo e conseguiu sair com a vitória. É interessante, gente, saber que o São Paulo esse ano tem elenco, né? Eu acho que, claro, a gente tá em começo de temporada, então os jogadores eles vão oscilar, né? Isso de fato vai acontecer. Não dá pra gente esperar um futebol de alto nível em todos os jogos. Eu acho que é mau caratismo demais querer cobrar um futebol de alto nível em todos os jogos. A gente vai enfrentar adversários diferentes, cada adversário tem as suas características, cada adversário joga de um jeito, então a preparação ocorre de um jeito diferente. E tudo certo, né? A gente tem que saber lidar com isso. O calendário brasileiro é uma loucura, ainda que nem começaram as principais competições, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores.
quando começar vai ser praticamente um jogo atrás do outro. Então, realmente, tem que mesclar o time, né? Até para não sofrer com lesões. Então, o São Paulo tem um time titular e o São Paulo tem bons nomes no time reserva, né? Eu posso citar alguns. Eu gostei muito do jogo que o Eric fez hoje. Eu achei mais uma partida segura do Luiz Gustavo. No segundo tempo caiu um pouco de rendimento, errou alguns passes bestas, mas tudo bem, isso acontece. O Bobadilla, eu gostei muito da partida do Bobadilla. E pra mim, o melhor em campo tem nome e sobrenome. Chama-se João Moreira. Gente, esse moleque, ele tem um talento absurdo, absurdo. Todo ano o São Paulo revela jogadores muito bons. E o desse ano é o Moreira. Se do ano passado foi o Beraldo, desse ano é o Moreira. Eu acho que ele tem muito futuro, ele é muito versátil, ele é muito veloz, ele é um jogador inteligente. Então, ele é o tipo de lateral com características que eu gosto. Eu gosto muito do lateral que avança, eu gosto muito do lateral que não tem medo de puxar um drible, de fazer uma jogada diferente. E o Moreira, ele tem tudo isso. Então, pra mim, o craque da partida foi o Moreira, né? Não sei como ele não foi indicado lá na votação do Paulistão, né? Que o jogo foi transmitido pela Record hoje. Mas, assim, é de um talento absurdo. Eu acho que gravem esse nome para esse ano, porque o senhor João Moreira entrou muito bem contra o Corinthians, entrou muito bem contra o Palmeiras e hoje fez mais uma partida, assim, totalmente acima da média. Eu acho que até destoou um pouco de todos os outros que estavam em campo. Mas enfim, gente, basicamente é isso. Conseguimos mais 3 pontos, né? O São Paulo chegou agora a 13 pontos. Lembrando que tem um jogo a menos, né? Porque na rodada passada o São Paulo estava jogando a decisão da Supercopa. Então o São Paulo, ainda fazendo o jogo a menos, pode assumir a liderança geral do campeonato, que hoje é do Santos, que inclusive ganhou do Corinthians, na Vila Belmiro, que tá fazendo também uma excelente campanha. Enfim, basicamente é isso, não tem muito o que falar. O grupo do São Paulo muito difícil, mas amanhã a gente faz um vídeo para falar sobre isso, para falar sobre Rames Rodrigues, que todo mundo sabe que vai rescindir o contrato com o São Paulo. Então amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Lembrando vocês que eu faço live na Twitch, então twitch.tv/Ana Bonfim. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, me sigam, se inscreva no canal, gente, tá muito legal, tá crescendo muito rápido, então se inscreva no canal que eu vou estar trazendo conteúdo aqui pra vocês, tá? Um beijo, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.